Antes de iniciarmos a lição, eu queria contar para os irmãos uma história, um fato real, acontecido há um pouco mais de 40 anos no sul do Pará. Uma família, liderada por um jovem presbítero chamado Selvino Rosa, comprou uma fazendinha numa região onde estavam reconstruindo uma cidade que foi inundada pelo lago da hidrelétrica de Tucuruí, cidade de Jacundá. E ele e a sua família, era uma família relativamente numerosa, eles tinham o hábito de cultuar ao Senhor. E chegou uma segunda família, e eles então resolveram começar de fato a fazerem cultos públicos. Só que era numa fazenda, numa zona rural, numa região afastada, relativamente afastada da cidade, a cerca de 15 quilômetros da cidade. Mas eles resolveram fazer o culto. E quem os conhece sabe o tanto que eles gostam de cantar. Eu tive a oportunidade de conviver com eles. Nós fizemos certa feita uma viagem de 180 quilômetros, de ida e volta. E esse pessoal cantou 360 quilômetros. Cantou na ida e cantou na volta no ônibus velho. Então eles estavam cantando e louvando e de repente a esposa do irmão Selvino percebe algumas pessoas encostadas em uma árvore do lado de fora da fazenda, a cerca de 150 metros. Era uma região que na época havia muitos problemas com terras, então eles ficaram um pouco preocupados. E eles continuaram observando e de repente perceberam que não eram, era uma família, que havia uma senhora, que havia crianças. Então um deles saiu do local de culto e foi até onde estavam aquelas pessoas. E aquela senhora com o seu esposo e os seus filhos, cheios de vergonha e muito sem jeito no falar, de repente perguntaram, é festa? E aí, crente, culto para crente é festa. E eles responderam, sim, é festa. E aquela família então perguntou assim, quanto é que a gente paga para entrar? Aí eles olharam assim, acho que finalmente entenderam, não paga nada, vocês podem vir, são muito bem-vindos. E para quem não conhece, o pessoal do Pará sabe que culto na roça tem comida, muita comida. Sempre tem muita comida, sempre é uma festa de fato. Então aquela família que estava observando a distância, com vontade de se aproximar, vai até o local onde estava havendo o culto e começam a frequentar as reuniões de culto e acabam se tornando a primeira família convertida naquela região, naquela cidade. Mas observe a pergunta deles, quanto paga para entrar? Quanto paga para entrar na festa dos crentes? Qual é o custo? Qual é o nosso custo? Quanto custa para nós entrar na festa do céu? Quanto custa? Quanto você pagou para entrar na festa do céu? Para entrar na comunhão dos santos? Para participar daqueles que fazem festa com o Senhor e diante do Senhor, aqui e na eternidade? Quanto custou? Nada. Absolutamente nada. Mas quanto custa permanecer nessa festa? Para entrar não custa nada, você não paga nada. Portões abertos, a porteira está aberta, a porta do aprisco está aberta. Mas e para permanecer, quanto custa? Por favor, não respondam dízimos e ofertas. Nós somos a igreja cristã presbiteriana. Quanto custa para permanecer? Tudo. Tudo. Se você não entregar todo o seu ser ao Senhor, é porque você de fato não entrou na festa ainda. O custo para ser salvo, para ser tornado cristão, foi pago inteiramente por Cristo. Mas há um custo para o discipulado. E que custo é este? É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, lição de número 13. O discípulo sabe o valor inestimável da vida. Marcos capítulo 8, versos 34 até o verso de número 38. Os irmãos ainda não têm o hábito de ter a minha presença como professor na escola bíblica, então, desde já, eu vou avisar uma coisa. Se vocês não me pararem, eu falo imparavelmente. É um hábito de um bom baiano, é falar sem parar. A diferença de mim para os demais baianos é que eu preciso do equipamento de som para falar alto. Eu falo baixo normalmente. Mas se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem dizer alguma coisa, por gentileza, pastor, dá uma pausa aí, aperta o botãozinho de pausa que vocês podem participar tranquilamente. Mas se não pedirem, eu vou do começo ao fim imparável. Marcos 8, 34 a 38, vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. A palavra de Deus diz o seguinte: então,
convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pai querido, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e suplicamos que o Senhor fale ao coração do seu povo, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que aquilo que o Senhor tem preparado para guiar o seu povo encontre lugar, seja frutífero em nosso coração. Que o nosso coração seja como terra arada, terra preparada para receber a boa semente, para que ela dê frutos a 30, a 60, a 100 por um, para que ela dê frutos abundantemente segundo o seu querer. Inclina, ó Pai querido, inclina o nosso coração segundo o seu querer, como o Senhor faz, como o Senhor tem feito, como o Senhor continuará fazendo com todos os seus servos. Te agradecemos, ó Pai, em nome do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que seguir ao Senhor é uma disposição de um renovado coração. Jesus chama os seus discípulos, Jesus chama a multidão e começa com uma condicional. Se alguém quer vir após mim. Não somos obrigados. Na nossa igreja nós temos, inclusive, é constitucional isso, ninguém é obrigado a fazer nada dentro da igreja. Por exemplo, ninguém é obrigado a ser diácono, ninguém é obrigado a ser presbítero, ninguém é obrigado a ser pastor. Ninguém é obrigado a tomar sobre si nenhum ofício para o qual não se sinta vocacionado pelo Senhor. E o Senhor Jesus começa aqui dizendo, olha, se alguém quer, seguir a Cristo é um exercício da vontade. O detalhe que nós sabemos, que não podemos esquecer, é que esse exercício da vontade é um exercício de uma vontade renovada, de alguém que nasceu de novo, de alguém que foi recriado, de alguém que foi regenerado. E por que isso? Porque o morto em seus delitos e pecados não pode ter esse desejo, não pode ter essa vontade. O morto não tem vontade. Primeira coisa. A segunda que nós vemos aqui é que é um exercício de uma vontade disposta a negar-se a si mesmo. É preciso haver abnegação, a si mesmo se negue. E isto não é fácil. Isso é extremamente difícil. Isso só é possível àquele que de fato reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. É muito comum ouvirmos hoje pregações que falam de Cristo como Salvador, como o Salvador. Mas poucos estão dispostos a atender ao chamado e colocarem-se sob o senhorio de Cristo. E por fim, ele vai falar sobre algo muito difícil de fazer. Tomar a sua cruz. Recentemente eu refleti sobre isso. Não sei se os irmãos já receberam nos nossos grupos de WhatsApp os estudos sobre o que significa tomar a cruz. Mas tomar a cruz era um penúltimo evento antes da morte de um condenado. Tomar a cruz, quando Jesus fala sobre isso, era algo que era o caminhar para o patíbulo. E geralmente a cruz, nos dias da encarnação de Jesus, quando ele fala isso para aquelas pessoas, observe que ele não explica muito o que é tomar a cruz. Mas tomar a cruz era uma pena que era reservada para os traidores. Era uma pena que era reservada para os sediciosos, aqueles que se voltavam contra o Império Romano. E era uma pena que era aplicada aos chamados ultima hominem. Não era uma pena normalmente aplicada para cidadãos romanos, apenas para aqueles que não tinham a cidadania romana. E eles eram crucificados fora da cidade, como a dizer, este que foi crucificado não tem o direito de permanecer com os demais cidadãos. Este não é dos nossos, este é um proscrito. Tomar a cruz significa que você vai dizer para o mundo, eu não pertenço a vocês, eu não sou como vocês. E finalmente, seguir a Cristo no caminho que Ele próprio seguiu. Os discípulos talvez não tenham entendido neste momento aqui o que significaria de fato tomar a cruz, porque Cristo ainda não havia tomado a cruz. Cristo ainda não havia sido crucificado, mas Cristo está dizendo, vocês vão ter que andar pelo mesmo caminho que eu andei. Então, colocadas essas considerações, nós podemos olhar com um pouco mais de cuidado e vagar para a lição. A lição nos apresenta a ideia de que a cruz é um caminho necessário
e inevitável para que nós recebamos a coroa. Porque a coroa está reservada para os que são fiéis. A coroa de glória, a coroa que é descrita lá em Apocalipse, a coroa imarcessível, a coroa que não murcha, a coroa que é dada àqueles que combatem o bom combate, àqueles que completam a carreira, para aqueles que guardam a fé, ela só é dada para os fiéis. E os fiéis são aqueles que, de acordo com o que nós vemos no verso 34 do capítulo 8, são aqueles que quiseram seguir a Cristo. São aqueles que negaram a si mesmos. São aqueles que, desejosos de seguir a Cristo, negaram a si mesmos, tomaram a sua cruz e seguiram ao Senhor Jesus. Isso a gente vê essas expressões todas em Marcos capítulo 8, verso 34. E nesse texto nós vemos uma expressão de Jesus mostrando que o cristão precisa realmente querer, ou precisa ter prazer, ou precisa desejar buscar esta satisfação desta condição que Jesus coloca, uma condição sine qua non, uma condição que não pode ser afastada, de seguir a Cristo, tomar a cruz e estar satisfeito. Uma coisa é reclamar das circunstâncias da vida. Está tudo ruim, está tudo imprestável, está tudo desagradável. A outra coisa é entender que as circunstâncias da vida, que os caminhos pelos quais o Senhor nos chama para andar, são os caminhos da sua glória e são os caminhos da nossa alegria. Veja, por exemplo, o Salmo 119, se alguém quiser fazer essa leitura para a gente, Salmo 119 e 174. E depois disso, eu vou fazer uma tradução alternativa de um versículo que os irmãos conhecem bem. Salmo 23, verso 1. Salmo 119, 174. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Eu suspiro, eu anelo, eu anseio pela tua salvação, mas eu sei que a tua salvação está condicionada a eu ter prazer na sua lei. O Salmo 23, que nós conhecemos bem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo também pode ser traduzido e entendido da seguinte maneira: pastoreado pelo Senhor, eu não arderei de desejos por mais nada. Tendo o Senhor como meu pastor, eu estarei plenamente satisfeito. O meu coração não vai arder de desejos por nenhuma outra coisa. É mais ou menos como você estar na sua casa ou ser convidado domingo, convidado para um almoço na casa da mamãe, reuniu a família e aí tem aquela lasanha que lembra a sua infância, você come como nunca antes havia comido, você tem aquela, para quem gosta, né, aquela buchada, aquela carne assada, aquela feijoada e você come até não caber mais. Aí, de repente, a sua mãezinha querida, quem ainda tem a mamãe querida, chega com aquele doce que ela sempre fez. No meu caso, um doce de cajuzinho do Nordeste. Posso estar plenamente satisfeito que eu vou achar um lugar para o docinho. Mas o que o Senhor está dizendo no Salmo 23 é, nem lugar para o docinho vai haver mais. Não vai caber mais nada. Você vai estar plenamente satisfeito. Então, Jesus sabia que aquele grupo de pessoas, e havia multidões, o texto diz que fala multidões, seguiam a Jesus, não entra em detalhes quantas pessoas eram, mas nós temos pelo menos um momento em que são mais de 5.000 pessoas, as multidões seguiam a Jesus. Mas ao mesmo tempo Jesus sabia as razões pelas quais a maioria daquelas pessoas o seguia. De 5.000 pessoas havia pelo menos 4.989 que o seguiam por motivos diversos dos motivos que deveriam ser. Havia gente que seguia Jesus porque sabia que haveria pão. Já haviam conhecido a história, o evento da transformação de água em vinho e bom vinho. Peixes eram multiplicados a ponto de sobrar. Tinha isso 4.988. Mas tinha mais um que seguia Jesus porque tinha acesso a uma bolsa de ofertas. Sobravam 11. Então uma multidão seguia Jesus pelos motivos errados. Isso nós podemos ver, por exemplo, em João 6:26. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. A ideia é, as multidões procuravam a Jesus por causa da satisfação de suas necessidades terrenas, de suas necessidades temporais, do hoje, do aqui e do agora. E estas multidões não estavam dispostas a pagar o preço do discipulado, não estavam dispostas a assumir o caminho da renúncia. Elas não estavam dispostas a negar a si mesmas. E isso é óbvio,
porque em um determinado momento essas multidões abandonam a Jesus. E ficam apenas 12. E desses 12, Jesus diz, um de vós é adversário. Um de vós é do diabo. Um dos 12 era o filho da perdição. Então, essas multidões que têm seguido a Jesus, elas eram comuns no século I. Seria muito bom se isso tivesse ficado restrito ao século I. Mas, lamentavelmente, ainda continua acontecendo. Ainda há uma grande multidão seguindo a Jesus em busca de satisfação, em busca de satisfação até intelectual. Tem muita gente curiosa, como Herodes, que queria ver Jesus, mas não porque queria crer nele, mas queria ter uma discussão filosófica com Jesus. Tanto é que quando tem a oportunidade de estar com ele, né, vai fazer perguntas sobre o que é a verdade, o que significa você dizer ou dizerem que você é rei dos judeus. Você tem explicações para mim? Mas ele não tinha o desejo, não tinha o anseio de conhecer a Jesus como ele verdadeiramente é, como Senhor e Salvador. Então Jesus, ele assume este caminho da cruz. Ele diz claramente lá em Mateus 20, 28, que ele veio para andar neste caminho, quando ele afirma, olha, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para andar no caminho da cruz, em nosso favor. E nessa sua caminhada houve várias tentativas, e você está aqui pelo menos 2, de desviar Jesus da cruz. Quem vocês acham que tentou desviar Jesus da cruz? Vale um bombom, que quem acertar me deve um bombom. Pedro? Quem mais? Só Pedro? Satanás. Mas eu queria que vocês pensassem uma coisa. Satanás tentou desviar Jesus da cruz. Pessoalmente, na tentação no deserto, 40 dias perturbando ao Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus permaneceu 40 dias no deserto, sendo tentado. É uma ação contínua nesses 40 dias. E que depois, através da cosmovisão de um mundo que jaz no maligno, de uma visão bem humana, ou humanamente, uma visão influenciada pelo que Satanás mostra no mundo que seria o ideal, Pedro, influenciado pelo pensamento mundano direcionado por Satanás, também tenta influenciar Jesus. Das duas situações, uma Satanás age diretamente e outra ele age através de uma visão de mundo, de uma cosmovisão que leva Pedro a dizer, Senhor, de jeito nenhum o Senhor vai para a cruz. A ponto de Jesus dizer para ele, arreda Satanás. Essa visão de que eu não vou para a cruz é mundana, é humana, não é a visão do reino celeste. Então, aqui Marcos vai apresentar aos seus discípulos as condições do discipulado e vai apresentar o discipulado como um projeto de vida para o qual não há meio termo. Imagine, por exemplo, na fatídica noite na qual o Titanic afundou. Onde seria, normalmente, o lugar mais adequado para você estar? Em condições normais. No Titanic ou no bote? Até o encontro com o fatídico iceberg. Onde seria o lugar que as pessoas queriam ficar? No navio. O navio começa a afundar. E, de fato, o mundo é um navio afundando. Tem prazo determinado, não sei qual é a data. Mas vai chegar um dia que esse navio vai afundar definitivamente. O navio está afundando. Você tem um navio gigantesco e confortável, a maravilha da náutica, e você tem do lado um botezinho de madeira ou de metal. O que você faz? Você coloca um pé no bote e o outro permanece no navio? O chamado de Jesus ao discipulado é, abandone o mundo e venha comigo. O caminho que está posto aqui é largo, é espaçoso, é cheio de alternativas. E eu estou oferecendo para você uma única alternativa. E não há volta, porque aqui ele vai afundar. Este não. Este vai permanecer. Então, o chamado de Jesus para o discipulado é para você fazer esta escolha. A abandonar a multidão de caminhos, largo, espaçoso, e andar num único caminho. Que é estreito, que é um caminho de renúncia, que é um caminho de cruz, mas é o único caminho que conduz à salvação, que conduz à glória eterna. Jesus chama os seus discípulos e ele começa então a ensinar-lhes.
Jesus fazia muitos discursos, Jesus ensinava, mas aqui há uma ênfase. E se você estudar o Evangelho de Marcos, você vai perceber que há muita ênfase no que Jesus faz. Sabe qual é a expressão que você mais vai encontrar no Evangelho de Marcos? E então? Marcos mostra Jesus como um general, um conquistador, que vai de batalha em batalha, rompendo barreiras e fazendo coisas e fazendo coisas. Mas ele chega aqui e diz assim, Jesus parou para ensinar. Havia algo extremamente importante. É como se Jesus estivesse no meio das batalhas, chamando os seus soldados e dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês a estratégia da vitória. Há muitas batalhas a serem lutadas, mas só há uma estratégia, então prestem atenção. Quem quer salvar a sua vida, deve perdê-la. Imagine as pessoas no Titanic. Todos os seus bens estavam lá. Se alguém voltasse para a cabine para buscar os seus bens, perderia tudo. Porque não haveria tempo de tomar o bote. Salvar a sua vida pregressa, salvar aquilo que era, tudo aquilo que foi juntado durante anos, seria sinônimo de destruição e de morte. E Jesus diz aqui, se você quiser salvar a sua vida, viver do seu jeito, continuar no controle da sua vida, sendo você o Senhor da sua vida, se você cometer esse equívoco, significa que você vai perdê-la. Mas, ele continua dizendo que se alguém perder a sua vida, se alguém entregar a sua vida a ele, ou perder a sua vida por causa dele, e por causa do Evangelho, esse salvará a sua própria vida. E aqui nós temos então 3 afirmações para a nossa reflexão nessa manhã. A primeira delas, você sabe qual é o valor da sua vida? Quanto vale a sua vida? O que você está disposto a fazer para preservar a sua vida? Vocês lembram da conversa de Satanás com o Senhor quando ele vai provar a Jó? Satanás é mentiroso por natureza, mas de vez em quando ele fala algumas verdades. Embora no caso de Jó, essa verdade possa se aplicar à grande maioria das pessoas, a gente diz assim, pele por pele, o homem está disposto a abrir mão de tudo para salvar a si mesmo. Quantas pessoas nós conhecemos ricas, muito ricas, que estavam dispostas a gastar todo o seu dinheiro na tentativa de curar-se de uma doença e não conseguiram? Recentemente, quer dizer, não tão recentemente, teve uma pessoa, talvez uma das mais ricas deste planeta, que adoeceu e não houve recursos neste mundo que resolvessem o seu problema. Acho que o Steve Jobs, vocês se lembram da enfermidade dele, se eu não me engano, câncer. Ele, com todos os recursos, com toda a fortuna, não conseguiu a sua cura. O que se você estivesse numa situação semelhante e dissesse assim, olha, se você abrir mão, assinar aqui, abrindo mão de tudo que você tem, ficando apenas com a roupa do corpo, eu vou curar a enfermidade que você tem, que pode te levar em uma semana. O que você faria? Você ia preferir manter o seu carro, a sua casa, as suas joias, os seus títulos e morrer em uma semana? O que você faria? Abriria mão de tudo? Quem é que abriria mão de tudo? Só para eu saber. Ninguém. Continuariam com as suas coisas e morreria uma semana? Ou deixaria tudo para lá e dizer, não, eu quero as minhas... Até porque vivo a gente trabalha para juntar mais. Morto, perde tudo. O valor inestimável da sua vida. Há determinado momento que nós temos que observar que tudo o que nós temos é insuficiente para adquirir a bem-aventurança eterna. Verso 36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando eu leio essa expressão, eu fico pensando, de que adianta, mesmo que não fosse para perder a alma, de que adianta ganhar o mundo inteiro? Ninguém consegue usufruir do que há no mundo inteiro. Ninguém consegue. Imagine se você fosse dono do mundo inteiro. Você consegue usufruir de cada fruta, de cada regato, de cada casa, de cada carro que existe no mundo inteiro? Impossível. O Senhor Jesus está dizendo, mesmo que você conseguisse ser dono do mundo inteiro, ainda assim você não desfrutaria do mundo inteiro. É uma tolice essa busca por conquistar o mundo inteiro. Mas mesmo assim, desse afã de conquistar as coisas do mundo, o Senhor Jesus está aqui colocando a coisa numa situação absurda, mas o que ele está dizendo é, no afã de conquistar as coisas do mundo, as pessoas estão morrendo. As pessoas estão deixando de cuidar do que é mais importante.
Nós conhecemos pessoas que, ao invés de estarem cuidando do seu espírito, cuidando da sua alma, cuidando da sua comunhão com Deus e com os santos de Deus, ao invés de estarem buscando o prazer na lei do Senhor, ao invés de terem prazer em estar na presença dos santos de Deus, terem todo o seu prazer na presença dos santos de Deus, estão fazendo outras coisas, estão correndo atrás de outras coisas. Estão desprezando o que é bom, santo e agradável para correr atrás de coisas que são passageiras e efêmeras. E o Senhor Jesus diz, isso é uma tolice. Isto é uma grande bobagem. Primeiro, que você não vai conseguir tudo. Segundo, por mais que você consiga, você não estará satisfeito nunca com o que você conseguiu. Conheço uma pessoa que, se esta pessoa pegar os recursos que tem hoje e colocar numa aplicação que não dá quase nada, poupança, tem recursos suficientes para viver melhor do que qualquer um de nós aqui. Tem recursos suficientes para que os seus filhos e netos individualmente vivam melhor do que qualquer um de nós aqui e por gerações, por muitas gerações. Mas ainda assim não descansa. Ainda assim perde noites de sono, preocupado sobre como manter e aumentar. De que adianta ganhar o mundo inteiro e a sua alma vir a perder-se? A sua alma, a sua vida, você vale muito mais do que o mundo inteiro. Pastor, mas as pessoas não veem assim, as pessoas não me dão este valor. Mas é você quem tem que dar-se esse valor. É você quem tem que olhar para você mesmo e dizer, eu quero a salvação da minha alma. O mundo inteiro não tem tanta importância assim. Precisamos das coisas que existem no mundo, sim, até porque o Senhor deu o mundo para nós usufruirmos dele. Mas não são essas coisas que trarão satisfação ou salvação. Veja, por exemplo, o que nos diz Neemias 6:11, uma pessoa que soube estabelecer prioridades na sua vida. Neemias teve a oportunidade de, ao chegar em Jerusalém, trabalhar com paz, sem ninguém perturbando ele. Bastava que ele fizesse alguns pequenos acordos com Tobias, Gesem, Sambalate. Bastava que ele fizesse alguns acordos. Mas olha o que ele diz no verso de número 11 do capítulo 6. Porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias estava sendo desafiado. Diz, olha, tem gente querendo matar você. Ou você faz aliança ou você se esconde no templo. Ou você foge ou você se esconde. Ele diz, não, eu estou fazendo grande obra, estou fazendo obra do Senhor, eu não vou parar para fazer aliança, eu não vou fugir e eu também não vou transigir com o princípio que Deus estabeleceu. Eu não posso entrar no templo. Por que Neemias não podia entrar no templo? Segundo a maioria dos estudiosos, porque ele não era levita, ele não era sacerdote, e porque ele era eunuco. Ele não podia entrar no templo. Se entrasse no templo, pela lei, ele deveria ser morto. É aquela célebre armadilha de colocar uma casca de banana diante de alguém para que quando ela escorregue você diga, está vendo? Fez errado. O mundo faz isso conosco o tempo inteiro. O mundo tentou fazer isso com Neemias. Ele disse, não, eu tenho princípios. Os meus princípios são os princípios eternos do Senhor. O Senhor me chamou para fazer uma obra, eu vou fazer. O Senhor disse para eu ser forte e ser corajoso, eu vou ser. E o Senhor disse que eu não posso fazer, eu não posso entrar no templo, eu não posso buscar abrigo no templo por minha situação pessoal. Eu também não vou fazer isso. O meu princípio é servir ao Senhor. E muitas vezes cristãos transigem com os mandamentos do Senhor. Em diversas situações. E talvez aqui alguns de nós já tenham passado por isso. Eu lembro de uma vez uma senhora chegou e falou, pastor, eu vou deixar o meu emprego. Por quê? Porque o meu patrão quer que eu minta para ajudá-lo. Quando ligam lá na empresa procurando por ele, ele quer que eu diga que ele não está lá, e ele está. Aquela coisa de pai, o filho atende o telefone, né? E mãe, pai, é fulano. Aí o pai diz que eu não estou. O patrão queria que eu fizesse isso. Isso não vou fazer. Eu não posso fazer. Prefiro perder o meu emprego para fazer. Situações semelhantes nós somos colocados diversas vezes. Transigir ou não. É a escolha que a gente tem que fazer. Talvez ganhemos alguma coisa imediatamente. Mas estamos transigindo contra os princípios do Senhor. E o meu avô, ele tinha uma frase que me marcou. Ele me disse certa vez assim, um homem que se vende. Eu tinha 12 anos, 13 anos de idade. Sentado na frente da casa dele,
nos pedaços de madeira que funcionavam como banco, ele diz assim: o homem que se vende sempre recebe mais do que vale. O prejuízo é sempre maior. Se você se vendeu por 10 mil, você vale menos do que 10 mil. Você se vendeu por 100 mil, você vale menos do que 100 mil. Você se vendeu por R$1, você vale menos do que R$1. Você sempre vale menos. E o Senhor diz: não transija. A sua vida tem valor inestimável. Não transija. Não abra mão de ser fiel ao Senhor. Você sabe, pelo que o Senhor diz, de acordo com a palavra do Senhor, você sabe o valor que você tem. E quando uma pessoa se vende, vai receber menos do que acha que está recebendo. Um exemplo clássico é Judas. Por quanto Judas vendeu ao Senhor Jesus? 30 moedinhas de prata. Não vou calcular aqui quanto valeria isso em dinheiro, não, mas vale menos do que uma consciência tranquila. 30 moedinhas de prata. O que Judas realmente recebeu ao vender Jesus por 30 moedinhas de prata? As moedas não ficaram com ele, ele devolveu. Então, as riquezas desse mundo se vão, de um jeito ou de outro se vão. Depois ele recebeu uma corda, um galho de árvore podre e um monte de pedras pontiagudas lá embaixo. A oferta do mundo parece tentadora no primeiro momento, mas o verdadeiro salário do mundo é irrisório, é inglório. A segunda coisa que nós podemos aprender é que o cristão, ele já percebeu que a sua vida vale muito mais do que tudo o que ele possa juntar. Vale mais do que todas as riquezas do mundo. Entre ser salvo e ser rico, imagine no grande e terrível dia do Senhor. O Senhor voltando em grande glória. A Bíblia diz que os grandes, que os poderosos, que os ricos, aqueles que habitam em castelos suntuosos, apartamentos e casas extraordinárias. Acredito que tem gente que não conhece todos os cômodos da sua casa. Algumas pessoas não conhecem os cantinhos da sua casa, como nós costumamos conhecer os das nossas, até porque nas nossas a gente precisa de cada cantinho para caber as coisas que nós queremos ter. Essas pessoas que vivem em ambientes luxuosos, que disputam poder. O Senhor Jesus disse que no último dia elas procurarão fendas nas rochas. Imagine você trocar o hotel mais luxuoso do mundo, a casa mais bem elaborada, mais cheia de recursos, por uma fenda na rocha, um buraco empoeirado. E neste momento, tendo riquezas sem conta, desejar que um monte lhe caia sobre a cabeça e o esmague, para não ter que lidar com a terrível verdade de ser um perdido, de não ser um salvo. Enquanto isso, aqueles que aparentemente nada têm, aqueles que vivem da mão para a boca, aqueles que trabalham pelo sustento diário, de sol a sol e às vezes com dificuldade, sendo levados à presença do Senhor em júbilo e alegria. Nós temos algo semelhante. O Senhor Jesus conta uma parábola, a parábola do rico e do pobre, do rico e de Lázaro. Lázaro no seio de Abraão, tranquilo, gozando das delícias celestes. O rico em tormentos no inferno. E Lázaro, que nada tinha, é colocado como rico diante do rico, porque o rico pede que o Senhor lhe dê uma gotinha de água, um pequeno refrigério do qual Lázaro já desfrutava. As riquezas do mundo, elas são muito menos valiosas do que o Senhor, do que aquilo que o Senhor nos oferece gratuitamente. Não precisamos pagar nada pela nossa salvação. É loucura, diz o Senhor Jesus, é uma loucura buscar prazer e satisfação nas coisas do mundo. Eu acredito que alguns de nós talvez já tenham tido a sensação de plena satisfação com alguma coisa no mundo. Vou dar um exemplo. Adolescente que recebe um iPhone, qual é o último da moda? 12? Eu estou desatualizado nessas coisas. É 12? Já está no 14? 14 Pro, Max, Ultra, Giga, Mega, uma Blaster.
É 14, é? Eu não sei, realmente eu não sei. E não é retórica, eu não sei. Adolescente recebe um iPhone 14, plenamente satisfeito. Por quanto tempo? Até encontrar o coleguinha com o 15. Aliás, nem isso. Até encontrar o coleguinha com o 14 que tem uma capinha mais bonitinha. Aí já vai querer. Não é assim? Em tudo é assim. Imagine você, qual é o carro que você deseja ter? Qual é o carro que você sonha ter? Qual é o carro que você almeja ter? O dia que você consegui-lo, você já vai olhar para o próximo. Porque o próximo tem um botãozinho colorido a mais, que o seu não tem. O próximo tem um detalhezinho que o seu não tem. E aí a indústria de acessórios ganha bastante nisso. Nós somos eternos insatisfeitos. Nada nesse mundo vai nos satisfazer. E vamos continuar sempre buscando mais. Mas o Senhor Jesus vem e diz assim: eu te dou o que pode te satisfazer plenamente, perfeitamente, completamente e eternamente. É a salvação da tua alma. E é por isso que o salmista vai dizer: é no Senhor, é nas coisas do Senhor que eu tenho todo o meu prazer. É por isso que eu gosto do Salmo 23, e eu não fiz a tradução assim, vou fazer por fazer. Eu fui estudar o sentido das palavras, e lá diz claramente: sendo pastoreado pelo Senhor, a minha alma não vai arder de desejos por mais nada. Posso até gostar de alguma coisa, mas não é naquilo que vai estar a minha satisfação. É no Senhor, é no pastoreio do Senhor. É na certeza de que o Senhor me guia a águas tranquilas. O que uma ovelha quer mais do que lugar seguro, águas tranquilas e pastos verdejantes? Pense na ovelhinha, aquele bichinho branquinho lá, cheio de... O que quer mais além de segurança, comida e água fresca? Plenamente satisfeito. E o Senhor nos traz esta satisfação. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que quando nós percebemos a satisfação que há em Cristo, nós paramos de querer buscar essa satisfação no mundo. Nós temos o que é mais importante, nós temos o que é mais valioso. Nós temos aquilo que realmente satisfaz a nossa alma. E as coisas que nós temos aqui, de que nos servem? Servem de conforto, servem de manutenção, mas a gente tem que olhar para elas com a certeza de que não vamos levar absolutamente nada. E me lembra uma pequena história. Um senhor muito rico, mas que sabia que não era amado pela família. Sabia que a sua família só convivia com ele e o suportava por causa da sua riqueza. Então ele resolve que no dia da sua morte ele seria enterrado com tudo que ele possuía. Que ia vender tudo, pegar e colocar em dinheiro e enterrar junto com ele, colocar no caixão junto com ele. Para depois de algum tempo aquilo ali vir a deteriorar-se e não valer mais nada. E o que ele queria com isso? Queria mostrar para as pessoas que o que eles tinham como valor realmente não valia nada. E esse senhor morre, coloca a sua riqueza no caixão, mandou colocar a sua riqueza no caixão com ele, estava lá no seu testamento. E quando está colocando o caixão, descendo o caixão, já um dos parentes para e diz: espera, tira o dinheiro daí. Tira todo o dinheiro, assina um cheque, coloca dentro do caixão e diz: deixa ele levar tudo que ele tem. Quando ele chegar lá, ele desconta. Daqui nós não levamos nada. Tudo aquilo pelo qual nós nos esforçamos hoje, juntar, aumentar, amealhar, isso não vai levar nada daqui. Por isso, não adianta nada ganhar o mundo inteiro, se isso trouxer dano à nossa alma. E terceiro, quando a pessoa morre, se morreu em Cristo, teve um ganho imperdível. Se morreu sem Cristo, é uma perda irreparável. Alguém aqui já passou pela experiência da falência? Nunca. Conheço pessoas que faliram. Algumas. Perderam tudo. Tiveram que entregar móveis e imóveis. Tiveram que entregar tudo. E trabalharam de novo. E se recuperaram. E conseguiram comprar móveis e imóveis novamente. Quando você perde coisas deste mundo, os discípulos de Jesus, por exemplo, Pedro chega para Jesus em determinado momento e diz: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus diz: você vai receber mais, muito mais, aqui na eternidade. Mas quando o Senhor Jesus é crucificado, o que Pedro faz? Volta para o seu barquinho. Volta para a sua empresa de pesca. E é lá que Jesus vai encontrá-lo. Ele havia deixado tudo por causa de Jesus. Mas, quando Jesus morre, ele pode começar de novo.
O Senhor Jesus vai e diz, não é aí que eu quero você, Pedro. Eu já disse que você não é pescador de peixes, você é pescador de homens. E Pedro novamente deixa tudo para seguir a Jesus. Mas o que acontece com alguém que não segue ao Senhor Jesus e morre? Como a gente vai fazer? O que pode ser feito para resolver este problema? Sem Jesus, morto, condenado, o que pode ser feito para resolver esse problema? Existem algumas teorias não bíblicas. A primeira delas, uma outra vida, uma reencarnação. Não é bíblica. Eu sei que é reencarnação. A Bíblia diz que não é assim. Morreu o homem, ele vai ter que se apresentar em juízo. É uma vez só. Uma segunda possibilidade, uma segunda teoria é a de compensação. Os que ficam podem fazer alguma coisa para ajudar os que já se foram. Só que a palavra de Deus diz que não é bem assim. Não é assim que funciona. A palavra de Deus diz que a redenção de uma alma é caríssima. Isso está em... Deixa eu pegar a referência aqui. Salmo 49, 8. Se a primeira, a de uma segunda vida, não é bíblica, a Bíblia diz que morreu o homem e aí depois disso o juízo, não há segunda chance. Então quem sabe se os que ficam fizerem alguma coisa para ajudar o que já foi. Olha, ele não fez o bem suficiente, vamos fazer um bem, alguma coisa boa aqui para dar uma diminuída no débito dele lá. Já foi pesado, já foi achado devedor, já foi condenado. Então, mas tem gente que acha que pode fazer alguma coisa. Salmo 49, 8. Há um amigo, verso anterior, né, verdadeiramente, ninguém o pode remir. Mas o 49, 8 diz o quê? Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. A redenção da alma deles é caríssima. A redenção para a alma de um pecador? Sim. Ela é caríssima. Pedro fala sobre isso. Vós fostes comprado por preço. Não é ouro nem é prata. Qual é o preço? O precioso sangue de Cristo. Há um preço para a redenção da alma de um pecador. Mas depois que ele morre, a palavra de Deus vem e diz o seguinte: cessará a tentativa para sempre. Em outras palavras, não vai adiantar. Na Idade Média, acontecia muito de um nobre, de uma pessoa rica, construir uma capela e fazer uma doação de recursos para que em determinadas épocas do ano fosse feita uma cerimônia religiosa para diminuir a sua pena, para que ele pudesse sair do purgatório e ir para a glória. O Senhor Jesus disse, isso é inútil. Primeiro, porque não tem purgatório. Segundo, porque toda e qualquer tentativa... E essas cerimônias religiosas permanecem até hoje. Ainda são feitas hoje. Foram dotações para cerimônias perpétuas. O Senhor Jesus diz, é inútil. A Bíblia diz, toda tentativa deve cessar. Estão trabalhando à toa. Então, uma vez que nós percebemos que temos uma única oportunidade, uma vez que nós percebemos que o Senhor graciosamente nos chama e nos dá a salvação, nós olhamos para o que ele começa dizendo no verso 34 e diz, eu tenho que atender. Se ele inclina o meu coração, eu atendo, eu quero. Se alguém quer vir após mim, e se ele me chama, ele me quer integralmente, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso me entregar totalmente, sem reservas. Eu preciso entender que segui-lo é um caminho de cruz, não é um caminho de glória no mundo. Todos aqueles que buscam a glória no mundo se esquecem de que o Senhor é Deus zeloso e ciumento e que a sua glória ele não dá a ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Tome a sua cruz e siga-me. Então, se esquecermos desses detalhes, uma vez que esquecemos desses detalhes, nós estamos correndo um terrível risco, que é o de colocar em perigo a nossa própria alma. A Bíblia fala daqueles que naufragaram na fé. Paulo fala de pessoas que andavam com ele. Tem uma que Paulo chamava de companheiro. Paulo fala de Demas, por exemplo. Ele chama Demas de companheiro de jornada, companheiro de ministério. E logo depois Paulo vai dizer, Demas amou o presente século. Demas me abandonou.
Pedro vai dizer que aqueles que saíram do nosso meio saíram porque, embora parecessem ser como nós, não eram dos nossos. Em Hebreus, a palavra de Deus nos lembra que terrível coisa é estar na condição daqueles que conheceram a verdade, que experimentaram a verdade, que foram de alguma maneira abençoados pela verdade, mas que viraram as costas para a verdade, amaram o mundo. A expressão usada lá em Hebreus é muito forte, que calcaram aos pés, pisotearam. Calcar aos pés é uma expressão usada que referia-se ao fazer uva, aquele pisotear de uva. Pisotearam o sangue de Cristo. E aí o escritor aos Hebreus termina dizendo assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Somos chamados para sermos discípulos de Cristo no mundo. Somos chamados para segui-lo. Somos convocados para negar a nós mesmos, como soldados. Na antiguidade, hoje também, mas nem tanto, mas na antiguidade, os generais tinham poder de vida e morte sobre os soldados. Em caso de guerra no Brasil também. Um soldado desertor pode ser pena de morte no Brasil, entre outras coisas, para soldado desertor, para traidor, apenas em pouquíssimos casos. Mas um soldado, quando era arregimentado, ele não levava nada, absolutamente nada. Ele se apresentava e, ao se apresentar, ele recebia aquilo que ele deveria usar no seu dia a dia, no seu campo de batalha, nos seus afazeres. Enquanto ele estava na luta, enquanto ele estava na batalha, eles podiam amealhar coisas. O soldado enfrentou um inimigo e venceu, e o outro tinha um cordão de ouro e ele pegou para si. Despojo de batalha. É dele? O seu general podia falar assim, eu preciso disso aqui para comprar mantimento, dá licença. Enquanto você está aqui, você é meu. Enquanto você está aqui, você me pertence integralmente. Eu quero terminar com uma pequena história sobre um judeu muito rico que tinha um filho, que era um filho meio rebelde, um filho... E esse filho resolve viajar pelo mundo, sai para fazer uma viagem, e neste meio tempo, esse filho vai amadurecendo e o seu pai morre. Mas pouco antes de morrer, o seu pai procura um rabino e pergunta, o que eu faço? Meu filho está longe. Se eu não tenho ninguém da minha família aqui comigo, se eu morrer, os servos vão depredar a propriedade. Aí aquele rabino diz para ele o seguinte, procure o seu servo mais relaxado, o mais vagabundo, o menos confiável. Aquele que você sabe que vai ser o primeiro a causar confusão depois que você morrer. E você vai colocá-lo como seu único herdeiro. Você vai dar tudo para ele, mas ele vai cuidar de tudo que tem que deixar do jeito que está, até que o seu filho chegue, e o seu filho vai poder escolher uma única coisa de toda a propriedade. Aquele senhor achou muito estranho, mas estava nos seus últimos dias, fez o que foi definido. E o filho volta, tempos depois. E o filho volta e fica indignado com o seu pai. Não acredito que meu pai fez isso. Logo para ele, o pior, o mais bagunceiro, o mais relapso, o mais preguiçoso, logo esse. E o filho, na sua fúria, descobre que foi um rabino X que deu aquele conselho e vai procurar o rabino. O senhor foi um irresponsável. O senhor deu um péssimo conselho. Como é que o senhor pode ter feito isso? Aí o rabino, filho, senta. Toma uma água, toma uma coalhada comigo, senta. Depois que o rapaz se senta, ele diz assim, olha, o teu pai deixou para você uma única coisa em toda a propriedade. O que tem naquela propriedade que você pode escolher? O que é mais valioso naquela propriedade? Tem o cavalo X, tem a casa Y, tem a plantação Z. Qual é a mais preciosa coisa dentro daquela propriedade, filho? Pense bem. Tem escravos lá? Tem. Tem servos lá? Tem. Todos que estão lá são servos? São. Qual é o servo que tem mais direitos naquela propriedade? Aquele que era o mais relapso ainda é servo. Escolhe ele. Se você é dono dele, você é dono de tudo que ele tem. O Senhor Jesus nos chama para sermos servos aos quais Ele confia tudo. Mas Ele não abre mão de ser Senhor das nossas vidas. Ele nos dá tudo para que nós usemos como servos para a sua glória. Ele nos dá o que nós não poderíamos de maneira nenhuma alcançar, como aquele servo, aquele escravo jamais poderia se tornar dono das propriedades. E o jovem chega e toma o servo para si, e todas as propriedades lhe pertencem novamente. O Senhor Jesus nos dá coisas que nós jamais poderíamos alcançar por nossos próprios esforços.
E ele só quer uma coisa. E aí eu volto para a minha pergunta inicial. Quanto custa para nós tudo quanto o Senhor nos dá? Nós conseguiríamos alcançar isso? Teríamos méritos para isso? Teríamos condições de alcançar todas as bênçãos que o Senhor nos dá? Não. De forma alguma. Mas ele só faz uma exigência. Está expressa no verso 34. Só uma. Eu vou renovar a sua vontade. Eu vou mudar o seu princípio de vida. Você vai passar a querer seguir-me. Você vai negar-se a si mesmo, vai reconhecer a mim como seu Senhor, como seu Salvador. E você vai me seguir. Você vai vir comigo. Para onde, Senhor? Para onde o Senhor quiser. Para onde, Senhor? Para onde o Senhor mandar. Algo bem pessoal.